E aí, galera do segundo ano, como é que vocês estão? Beleza? Galera, é o seguinte, vamos na nossa aula hoje, né? Mais uma aula aqui. É, vamos, vamos por aqui pelo notebook mesmo hoje eu queria estar gravando aula no quadro, mas infelizmente como não vai ser possível, primeiro que é teórica, né? Mesmo sendo teórica, eu queria ter dado essa aula pelo quadro para poder a gente poder se ver e tal, mas a gente já está começando a se olhar pelas aulas online no Meet, então já dá para matar mais ou menos a saudade da turma, né? A gente já consegue conversar lá e se ver. Mas eu queria ter esta aula de hoje gravada, eu queria estar dando no quadro. Mas infelizmente aconteceu um acidente, eu tive uma quedinha de moto light aí, né? Tô aqui com meus braços arranhados, joelho aqui com a cédula. Quando eu digo uma cédula de R$ 10, é aquele arranhão bonito no joelho que fica vermelhinho. Meu tornozelo tá torceu um pouco, tá inchado um pouquinho, mas eu consigo andar de boa. Ontem eu tava dando de moleta, né? Mas hoje eu tô andando já normal, de boa, tá menos inchado, mas já tá inchado, eu tô andando ainda caxingando, então em virtude disso eu não vou poder gravar aula no quadro, porque eu tenho que ficar em pé e movimentando, então vai ter que ser por aqui mesmo pela tela do computador, certo? Pessoal, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai entrar na parte de equilíbrio químico, certo? Aqui tá equilíbrio químico, já diz tudo, já entra equilíbrio molecular, equilíbrio iônico e tal. E bora lá. Antes de a gente começar, vamos aos avisos, né, como eu sempre faço. Só para relembrar que nossas aulas, quando são pelo Meet, elas vão ser dia de segunda-feira, 11 horas da manhã, beleza? Que mais? Quem está sem nota, vão fazendo o trabalho e me enviando, que mesmo quando mesmo quando os diários estiver fechados, a gente, quando a Francisca e Sheila abrir para qualquer coisa que os diários estão sendo abertos de vez em quando tem alguma solicitação que elas fazem. Aí eu tendo as notas de vocês, mesmo que vocês já tenham fechado os trabalhos pendentes, daqui toda vez que o que abrir diário eu vou melhorando as notas de vocês. Tudo que tiver para fazer, façam que é para poder ter as notas. Do terceiro período já acabou, né? Passei em relatório, passei, teve as provas aí do do simulado, então quem fez, quem não fez está sem nota, mas vamos tentar recuperar aí, porque o secretário da educação está falando direto que o pessoal está pensando que vai passar sem fazer nenhum trabalho, sem marcar presença nas aulas. Ele tá falando aí direto que vai ficar muita gente que vai ficar reprovado, que vai ter quarto ano adicional, etc e tal, para quem quiser fazer, mas quarto ano adicional só vai poder fazer quem passar, entendeu? O quarto ano adicional você escolhe se quer fazer ou não, não é obrigatório não, mas só que a gente vai poder fazer, se caso queira, vai ser as pessoas que foram aprovadas no terceiro ano. Quem não for aprovado no terceiro ano vai ficar para trás mesmo, não tem jeito não, vai ficar reprovado. Tô só passando aí. Outra coisa que nem já foi falado, quem ficar de recuperação final vai fazer a recuperação final, não vai ser online como por aqui não, como a gente está passando as atividades online. Quem ficar de recuperação final, chegou o final do ano passou, a recuperação vai ser feita presencial na escola. Vão botar lá a cadeira no pátio longe, todo mundo longe do outro para tendo distanciamento, as provas vão ser impressas. E aí vai ficar lá, a pessoa vai ter que fazer a prova lá. Então é bom aproveitar a oportunidade de fazer todos os trabalhos para não poder ficar se preocupando com ter com recuperação final, com um monte de gente fiscalizando vocês, certo? Então vamos iniciar aqui, né, assunto novo, equilíbrio químico, que é uma continuação do que a gente já viu, né? É uma sequência do que a gente viu em aulas passadas. Então vamos lá. Equilíbrio químico, tá? Bora lá. Pessoal, antes de a gente ver equilíbrio, eu vou dar aula por aqui, ó. Vou dar aula hoje pelo livro, né? Pelo livro e pelo Paint. Que eu gosto de dar qualquer coisa, eu copio uma parte do livro para cá, trago para cá pro Paint pra gente poder analisar. Certo? Então, o primeiro conceito vamos falar, vamos ver essa questão de equilíbrio, né? Equilíbrio químico.
Pessoal, uma coisa que a gente tem que... Um conceito que eu acho importante de a gente saber, antes de começar esse conceito de equilíbrio, a gente tem que saber o que, que são reações irreversíveis e reações reversíveis. Por exemplo, se eu tenho aqui uma reação, eu vou colocar aqui, por exemplo, vocês lembram quando em aulas passadas, eu sempre faço um experimento, ou mesmo dando aula, alguma aula atrás, eu peguei um pedaço de papel, aí eu pego o isqueiro, toco fogo nesse papel, ele entra em combustão e gera a cinza do papel. Que tipo de reação é essa? É uma reação irreversível, onde eu tenho um reagente, né? Eu tenho os reagentes. Eita, mas escreve feio. Onde eu tenho os reagentes e esses reagentes formam um produto, certo? Tipo como eu falei, eu pego o papel, que são os reagentes, toco fogo nele, ele vai gerar o produto que é a cinza. Essa reação é irreversível, por quê? Porque não dá para você pegar a cinza mais a fumaça para poder formar de novo, os reagentes, né? Então, toda vez que eu tiver uma reação A mais B formando um produto C mais D, a gente diz que ela é uma reação irreversível. E também as reações reversíveis, que é quando eu tenho, né, um reagente. Deixa eu mudar aqui a cor. Deixa eu mudar aqui a cor para marrom, para ficar bonito. Então, quando eu tenho um reagente A mais B e ele vai formar um produto C mais D e que esse produto reage entre si e forma novamente um reagente, a gente tem aqui um exemplo de reação reversível, tá? A gente nota por essas setinhas assim, ó, uma indo e uma voltando, assim, do jeitinho que eu estou colocando aqui. Esse é a simbologia para poder entender. Então, deu para entender mais ou menos, já deu para entender com uma certa clareza o que é uma reação irreversível e uma reação reversível. Quando a gente estiver vendo a aula agora, a gente vai ver exemplos de reação reversível. Então, voltando aqui para o livro, aí a gente, porque a gente vai estar estudando, eu falei isso porque a gente está vendo agora equilíbrio químico, e equilíbrio químico tem essa questão de reação reversível, né? Que é uma questão que é a reação que ela ocorre no sentido direto, ou seja, reagente para produto, e no sentido inverso, que é produto para reagente. Então, aqui até ele fala aqui, ó. Aí ele está falando de taxas de desenvolvimento da reação direta, inversa e igualam. É dizer assim, ó, quando as taxas de desenvolvimento das reações direta e inversa se igualam, a reação química entra em equilíbrio dinâmico. É isso que a gente vai ver agora, essa parte de equilíbrio. Quando ele está falando de taxa de desenvolvimento da reação, é só uma maneira bonita de dizer a velocidade da reação, tá? Então, toda vez que aparece aqui taxa de desenvolvimento, normalmente significa a velocidade da reação. Aí é que ele tem aqui, ó, falando de reações reversíveis. Por isso que eu expliquei o conceito de reação irreversível e reversível. Eu vou tirar um print bem aqui e vou jogar lá pro Paint pra gente poder analisar isso aqui, tá? Beleza, vou jogar aqui. Vou jogar aqui nesse daqui primeiro para trazer para lá. Pronto, vou pegar o que interessa pra gente aqui. O que a gente interessa aqui é essa partezinha bem aqui pra gente poder estudar lá. Certo? Beleza, tá aqui. Vamos analisar isso aqui. Aí ele fala o seguinte, ó. Reações reversíveis como essas são apresentadas por uma dupla seta, como eu já falei anteriormente. Que indica que a reação ela vai ocorrer de forma direta e inversa, ou seja, direta. Porque aqui a gente tem, nós temos aqui, deixa eu ver aqui, vamos explicar aqui com calma bonitinho, tá? Seguinte, quando eu falo no sentido de, calma, deixa eu reorganizar aqui deixa eu só pegar aqui o pincel, tá? Botar isso aqui, pronto, vermelho. Então, pessoal, aqui desse lado, a gente tem uma coisa chamada nós temos os reagentes, né?
Nós temos os reagentes. Vou botar, acho que é melhor botar embaixo isso aqui. Nós temos aqui os reagentes. Só botar só aqui abreviando os reagentes. E os reagentes vão reagir, vão formar, obviamente, os produtos, certo? Isso acontece de reagente para produto, a reação ocorre no sentido direto, como está mostrando bem aqui em cima, ó, certo? E dessa mesma forma, o que acontece? Os produtos, eles vão reagir entre si e vão formar os reagentes novamente. Então a reação está ocorrendo no sentido e no outro sentido, indo e voltando, entendeu? Nesse caso aqui a gente tem aqui, ó, hidrogênio, né? A gente pode observar que a equação está balanceada, certo? Beleza? Em que a gente tem aqui hidrogênio reagindo com iodo e formando quem? O iodeto de hidrogênio, beleza? Certo. Só que vamos voltar para o livro para a gente poder ver na teoria, já comentei aqui. Beleza, então a gente viu isso aqui, esse conceito do que é uma reação reversível, que ele é apresentado por uma dupla seta, como eu já acabei de mostrar ali, que indica que a reação ocorre no sentido direto e no sentido inverso, então isso a gente já compreendeu. Aqui, esse aqui é interessante a gente ler essa parte aqui, ó. A tabela a seguir fornece dados experimentais para a concentração de reagentes e produtos em mol por litro, envolvidos nessa reação em determinadas condições. Aí ele diz que fizeram medições em intervalo de tempo, tá? Desde o início do sistema até o sistema entrar em equilíbrio. Pessoal, isso aqui é bom analisar, que a gente vai observar essa tabela aqui para a gente poder entender quando é que o sistema, tá? Eles vão entrar em equilíbrio. Quando é que uma reação ele vai reagir A mais B, reagentes A mais B reagem e formam o produto C mais D, que nem no caso aqui, ó. Hidrogênio reage com iodo e forma iodeto de hidrogênio. Quando é que eu sei que esse sistema vai entrar em equilíbrio? Vamos observar aqui rapidinho os dados experimentais. Aqui tem o tempo, né, o tempo inicial T0, e aqui nós temos as concentrações, ó. Pessoal, todas as vezes que vocês olharem isso bem aqui, ó, todas as vezes que vocês olharem isso aqui, ó, deixa eu botar aqui em preto, esse símbolozinho aqui, ó, esse colchete, isso aqui é um colchete? Não, é um colchete. Esse colchete bem aqui, ó, significa concentração, tá? Ó, aí até o pessoal coloca a concentração de A vezes a concentração de B, tá? Então, todas que vocês olharem esse colchete aqui, isso aqui significa concentração, certo? Só para poder ficar fácil de entendendo aqui as coisas. Bora voltar para cá. Sim, então é o seguinte, vamos observar aqui, a concentração de hidrogênio aqui, no tempo T0, ela tem a concentração 1. Aí, no outro tempo 2, vamos supor que aqui com 0 minutos, né? Que o tempo aqui está dado em segundo, então em 0 segundos nós temos essa concentração aqui, certo? Já vamos supor que dentro de um segundo, a gente já tem essa outra concentração aqui, certo? Observem que de 1 para 0,8 está tendo uma mudança de concentração, certo? Depois vamos supor que no tempo T3, vamos supor que seja 3 segundos. Aí já houve essa alteração aqui de concentração. Pode ver que a concentração está diminuindo, né? Mas aí vem, vamos supor que no tempo T3, vamos supor que com 3, estamos supondo que seja 3 segundos. Aí a concentração diminui novamente. O que eu quero que vocês entendam é que está havendo variação de concentração, tanto do iodo quanto do hidrogênio, do iodo e do iodeto de hidrogênio. Já quando chega aqui no tempo T4, tá? Daqui, então de T3 até T4 houve mais uma alteração de concentração. Mas quando eu chego aqui, ó, de T4 para T5, eu não tenho mais alteração de concentração. E nem aqui no iodo também, ó. Pode ver que não tem mudança, não tem variação de concentração. Nem no produto formado, ó. Quando eu saio de T5 para T6, também não ocorre variação de concentração. O que eu quero que vocês entendam com isso é que quando não tem variação de concentração, é uma coisa que a gente observa para poder dizer que a reação ela está em equilíbrio químico, tá?
só para vocês se tocarem nisso. Agora a gente vai vir para cá para poder analisar aqui, mais para trás. Até que fala, ó. Observe a tabela acima, e a partir do instante T4 a reação entra em equilíbrio químico, equilíbrio dinâmico, ou seja, sob temperatura constante, continua ocorrendo nos dois sentidos com a mesma taxa de desenvolvimento. Quando eu falo taxa de desenvolvimento, já sabe, com a mesma velocidade, entendeu? Então, nesse período aqui, quando ele chega de T4 até T6, entrou em equilíbrio químico. Por que a gente sabe que entrou em equilíbrio químico? Porque não houve uma variação de concentração, certo? Vamos analisar agora aqui para baixo. Eu não vou ler esse bando de treco aqui, que é para poder, isso aqui é só para poder, vai fazer a gente perder muito tempo. Então vamos ver no que é interessante aqui. Aqui ele fala equilíbrio químico, para ter equilíbrio químico, né? Temperatura constante. Aí ele fala que no equilíbrio químico a taxa de desenvolvimento da reação direta é igual à taxa de desenvolvimento da reação inversa. É o que ele está dizendo aqui, basicamente é o seguinte. O que ele está falando é o seguinte, que a velocidade 1, que é a velocidade dos produtos, pode ser dos produtos que eu tenho aqui, ó, A mais B dando C mais D, né? Ele está querendo dizer que essa velocidade aqui, ó, V1, ela é igual a essa velocidade inversa de formação V2. O que ele está querendo falar aqui, mais ou menos é isso aqui, que a velocidade de reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Aí ele dá aqui um exemplo aqui genérico, que eu já falei. Aqui esse Azinho, as letras minúsculas são os coeficientes, né? São os coeficientes estequiométricos, e os maiúsculos são os fugiu da cabeça, o nomezinho. Coeficientes e os elementos que compõem, tá? Tipo hidrogênio, iodo. Desculpa, é porque às vezes o raciocínio foge, porque quando eu estou dando aula eu fico pensando em várias coisas. Então é o seguinte, então aqui a gente tem aqui tem uma reação genérica, onde a gente temos aqui, ó, A mais B, que são os produtos, né? Aqui, ó, olha, que são os reagentes. A mais B, reagentes, formando os produtos C mais D. Na ordem direta vai de reagente para produto, e na ordem inversa produtos formando reagente. E quando a velocidade de reação direta foi igual à velocidade com que se formam os produtos, é a mesma velocidade com que os produtos formam os reagentes, então a gente está num equilíbrio químico, beleza? Aí até que ele fala, equilíbrio químico, é porque eu não gosto, o livro fica falando, equilíbrio químico é dinâmico e fica caracterizado. Sempre quando eu falo, para não ficar falando muito equilíbrio dinâmico, eu falo em equilíbrio químico. Então, o equilíbrio químico é dinâmico e fica caracterizado quando a taxa de desenvolvimento, ou seja, a velocidade da reação direta e inversa se igualam, como eu acabei de dizer aqui, sob temperatura constante. Aqui está falando o que eu falei, só que o que está escrito aqui eu falei de forma mais simplificada agora há pouco acima. Bora lá. Então, pessoal, aqui isso aqui é interessante a gente falar. Esse gráfico aqui, ele está correlacionado àquela tabela que a gente acabou de ver aqui em cima agora, né? Aí ele fala assim, ó, considerando a reação entre o gás hidrogênio e o gás iodo formando iodeto de hidrogênio. Aí, esse gráfico aqui que está sendo formado, a análise desse gráfico, ele é a partir daquela tabela que a gente viu agora há pouco lá, que eu mostrei quando é que a gente percebe que entra em equilíbrio químico. Beleza. Vamos aqui analisar esse gráfico aqui. Vou pegar ele bem aqui, tá? Vou tirar aqui um print aqui, vamos jogar aqui no Paint. Bora lá. Só pra gente analisar ele, porque fica eu acho mais fácil, mais didático fazer essa análise aqui pelo Paint, né? Deixa eu colocar aqui e eu vou tirar aqui o gráfico pra gente poder analisar lá. Bora lá, tirar aqui. Beleza. Bora pra cá e vamos fazer essa análise aqui. Aqui tá bom.
Então aqui a gente tem a taxa de desenvolvimento da reação, que é a mesma coisa que a taxa da velocidade de reação do gás hidrogênio e iodo. Aí aqui em cima a gente tem o seguinte, ó. Sempre quando normalmente nos livros aqui aparece, aqui embaixo é o tempo e aqui em cima ele é a concentração. Concentração é dado em mol por litro. Eu vou colocar bem aqui em vermelho aqui, ó. Aqui, isso aqui, ó, é a concentração. Certo? Tá aqui, ó, colchetezinho. Normalmente eles vêm escrito concentração em mol por litro nesse eixo Y aqui. Beleza. Aqui está esse gráfico, né? E aqui é o seguinte, aqui em cima ficam os reagentes. Aqui nessa parte de cima aqui vai ficar, são os reagentes aqui, certo? Aqui são os reagentes. São os reagentes. Não precisa nem escrever não, porque tá bem aqui, ó. Vamos escrever aqui, ó. É porque minha letra fica horrível, que eu estou escrevendo com o mouse. Tá bem aqui, dá para entender que aqui é o reagente. E aqui embaixo nós temos os produtos, certo? Os produtos. Então, essa linha aqui é a linha dos reagentes e essa linha aqui é a linha dos produtos. Entendido isso, né? Beleza. Vamos analisar aqui o seguinte, o que a gente tem que entender é o seguinte, ó, que aqui, quando a reação começa, ele diz até aqui, ó, no instante T0, a taxa de desenvolvimento da reação direta é máxima. O que ele está querendo dizer isso? Aqui essa taxa ela é máxima, por quê? Porque a reação está começando agora, então a reação está concentrada, tem a concentração máxima possível, né? Porque não começou. Ainda não começou a ocorrer a reação, certo? É máxima, pois a concentração de H2 e de 2 são máximas. Tá? Eu vou até ler aqui, no instante T0, aqui no início, né? No instante inicial, a taxa de desenvolvimento da reação direta, certo? É máxima, pois a concentração de H2 e de 2 são máximas, porque a reação ainda nem começou, né? É no instante T0, no período inicial. Então, no período inicial, as concentrações dos reagentes são máximas. Aí, com o tempo, o que vai acontecendo aqui? Com o tempo, deixa eu mudar isso aqui para outra cor, deixa eu mudar isso aqui para amarelo. Com o tempo, a reação vai acontecendo, então os reagentes vão sendo consumidos, entendeu? Ó, a reação, aí, se os reagentes estão sendo consumidos, eles vão diminuindo. E ao mesmo tempo, estão sendo formados produtos, está aumentando a quantidade de produtos. Então, os produtos estão sendo formados e está aumentando, certo? Da mesma forma, vai continuar consumindo os reagentes e da mesma forma vai estar sendo gerado produtos. Então, vai aumentando a quantidade de produtos. Então, o que está acontecendo aqui? Está diminuindo a concentração de reagentes, está aumentando a concentração de produtos, certo? Só que vai chegar um ponto, bem aqui quando chega aqui, ó, vai diminuindo a quantidade de reagente e aumentando a quantidade de produto, até chegar nesse ponto bem aqui, que eu vou marcar aqui em verde, bem aqui, que é o ponto do tempo. Aqui, ó, marquei esse ponto aqui de verde aqui. Eu vou traçar aqui uma linha imaginária bem aqui, ó. Pra cá, tá. E ele bate certinho no tempo T4. Pode observar que nesse período, nesse intervalo aqui, ó, a linha passa a ser constante, ó. Tá vendo, ó? A linha se cruza e passa a ser constante. Nesse período aqui, aquela parte do gráfico onde eu estava falando para vocês que na tabela o nível de concentração já não ocorre variação. Então nesse período aqui a velocidade V1 da velocidade da reação direta ela é igual a V2, que é a velocidade da reação inversa, que é a mesma coisa que está dizendo aqui, ó, que a taxa de desenvolvimento direta é igual à taxa de desenvolvimento inversa. É a mesma coisa que a velocidade com que é formado os produtos é igual à velocidade com que os produtos formam os reagentes, tá? Então, beleza, passamos por essa análise aqui. Acho que ficou bem claro de entender. E até aqui no gráfico ele fala bem aqui, ó, à medida que H1 e H2 diminuem, que é a direta, né? Que é a taxa de desenvolvimento direto, diminui, aí mostra aqui a reação, ó, a hidrogênio mais iodo dando iodeto de hidrogênio. Aí aqui embaixo já é a reação inversa.
onde eu tenho aqui, ó, iodeto de hidrogênio, tá aqui, ó, hidrogênio mais iodo dando iodeto de hidrogênio aqui, ó. Vou circular bem aqui, ó. Certo? Hidrogênio mais iodo dando iodeto de hidrogênio. Já aqui embaixo, vou botar de uma cor que chama esse laranja bem aqui, pronto. Já aqui embaixo, ó, nós temos a reação inversa, onde nós temos iodeto de hidrogênio, que foi o produto, reagindo e formando hidrogênio mais iodo, beleza? Certo, bora voltar para o livro agora de novo aqui, já que a gente fez a análise. Certo, então comentamos aqui tudo. Esse aqui, aqui tem umas observações que o que é mais importante aqui é essa aqui, que diz que o equilíbrio químico ele só pode ser atingido em sistemas fechados. É óbvio, porque aqui, ó, é um gás, ó, hidrogênio gasoso mais iodo gasoso formando iodeto de hidrogênio gasoso. Se o sistema for aberto, o gás vai se perder para o ambiente e o sistema vai, né? Então, como ele está dizendo aqui, ó, o equilíbrio químico só pode ser atingido em sistemas fechados. É uma observação. Aqui tem outras observações. Vou comentar aqui rapidinho. Em sistemas fechados, toda reação química é reversível. Está dizendo que em sistemas, qualquer sistema que seja fechado, ela vai ser reversível em maior ou menor grau, beleza? E aqui ele fala que as propriedades macroscópicas de um sistema em equilíbrio químico, quando ele fala macroscópica, é aquele que a gente pode ver, é macro, é o grande, é o que eu olho, o que eu enxergo, é o meu celular que eu estou vendo aqui na minha frente, é o meu computador, é esse pendrive que eu estou olhando do lado. Isso aqui é macroscópico, as coisas que a gente consegue ver a nível macro, grande. Então, essas coisas macroscópicas, como a concentração, a densidade, a massa, a cor, elas vão permanecer constantes. Já as propriedades microscópicas, que são aquelas coisas invisíveis ao nosso olho nu, aí ela fala aqui, ó, que um sistema em equilíbrio químico, aí tem aqui, ó, que são essas coisas microscópicas, essas propriedades. Porque quando está tendo a reação está ocorrendo a reação química lá dentro, está tendo colisão entre partículas, os átomos estão lá, as partículas estão se colidindo, os átomos lá, e estão formando o complexo ativado, certo? E está ocorrendo transformação de várias substâncias, de uma substância em outra, e essa coisa a gente não vê. Mas o que ele quer dizer é o seguinte, que em sistema microscópico, continua lá, a gente não está vendo, mas está tendo uma evolução, tá? Porque o equilíbrio químico ele é dinâmico, ou seja, está sempre ocorrendo alguma coisa lá dentro. É isso que ele está querendo falar aqui. Aí aqui ele fala também que o equilíbrio químico de uma reação será estável quando o sistema de uma reação for isolado. Então, quando o sistema estiver isolado, fechado, ele vai ser estável. Lógico que se você abrir o sistema, você vai desequilibrar o sistema até que você feche ele e ele recobre a sua estabilidade. Aí ele também fala aqui embaixo que a adição de um catalisador em um sistema em equilíbrio químico, ele vai aumentar igualmente as taxas de desenvolvimento. Ele vai aumentar a velocidade da reação, tanto no sentido direto quanto no sentido inverso. Então, o que um catalisador faz? Aumenta a velocidade da reação. Aí ele vai aumentar essa velocidade de reação, tanto faz, em ambas as partes, no sentido direto e no sentido inverso. Beleza, essa aqui era até interessante de comentar. Aí aqui, o que nós temos aqui? Vamos ler essa taginha azul, que sempre essas taginhas azuis são interessantes. Aí ele diz o seguinte, no equilíbrio químico dinâmico, a temperatura, aí diz assim, ó, no equilíbrio dinâmico, certo? Equilíbrio químico dinâmico, a temperatura, aí ele fala que a temperatura é constante. E as taxas de desenvolvimento da reação direta e inversa são iguais. Beleza, o que ele está querendo dizer assim, ó, lembra, toda vez que ele fala de taxa de desenvolvimento, isso aqui é só uma maneira bonita e que faz enrolar a nossa cabeça. Por isso é que a importância do professor é que o livro bota de uma maneira mais difícil de ser compreendida, a gente explica de uma maneira mais fácil. A única coisa que ele está dizendo aqui nesse azulzinho aqui, que é difícil de compreender, que fica assim, lendo, fica até chato de compreender, que não é impossível, mas a única coisa que ele está dizendo é o seguinte, que a velocidade da reação, ela obrigatoriamente precisa ser iguais, então ela tem que ter as velocidades das reações, elas obrigatoriamente precisam ser iguais. Mas a concentração, relativamente, ela não precisa ser igual, é o que ele diz bem aqui, ó. E as concentrações de reagentes e produtos são estáveis, mas dificilmente são iguais. Quer dizer que as velocidades são obrigatoriamente, elas precisam ser iguais,
mas as concentrações não. É isso que ele está querendo dizer assim, destrinchando em miúdos, que ele está falando aqui nessa observação que está em azul. Aí aqui tem esses gráficos aqui. Tudo isso aqui que eu estou explicando, pessoal, em Enem, quando eles fazem questões baseadas nesses gráficos, que eu peguei outro gráfico e destrinchei para vocês. E tanto é que o livro mostra esses gráficos, quando eles abordam questões, eles mostram esse gráfico e perguntam, entendeu? Fazem pergunta baseada no que significa, na compreensão do que quer dizer cada gráfico. Por exemplo, esse primeiro gráfico bem aqui, que a gente até já esmiuçou ele, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, que é que eu tenho... seria melhor eu colocar isso lá não, aqui acho que aqui dá para explicar. Eu ia colocar no pente, né? Acho que aqui tá bom. Aqui ele está querendo dizer o seguinte. Vou analisar aqui esse primeiro gráfico. Então, na parte de cima a gente está aqui, ó, concentração em mol por litro, tá? Pelo tempo. Aí o tempo pode ser dado em segundo, em minuto, depende. Tem reação química que ocorre em 1 segundo. E tem reação química que ocorre em meses, entendeu? Em dias, em semanas, em horas, entendeu? Então o tempo pode ser dado em segundo, minuto, horas, dias, meses, anos, tanto faz, beleza? Então tá aqui. Então o que esse gráfico está querendo dizer? Está dizendo o seguinte, que os reagentes estão sendo consumidos, produtos sendo gerados, até chegar aqui nesse ponto aqui, ter alguma coisa, que é onde entra o equilíbrio químico. Nesse ponto aqui, a gente tem que entender, ó, que a concentração dos reagentes ela é igual à concentração dos produtos, entendeu? Na medida que os reagentes na reação direta formam o produto, esse produto ele vai reagir às partículas lá que estão formando os produtos, reagem, se colidem lá e formam reagentes, entendeu? Então a velocidade de formação, a velocidade dos reagentes é igual à velocidade dos produtos. Aí até que ele fala aqui, ó, que a taxa, aqui ó, concentração de reagentes de produtos na equilíbrio são iguais. Aí diz assim, ó, a taxa de desenvolvimento, ou seja, a velocidade da reação direta é igual à velocidade, a velocidade da reação inversa. Porque toda vez que, como eu já falei, toda vez que ele fala em taxa de desenvolvimento, eu troco por velocidade da reação, que é mais fácil de entender, entendeu? Vamos para o próximo. O que ele está querendo dizer aqui agora? Nesse outro ele diz o seguinte, que os reagentes estão sendo consumidos e formando os produtos. Mas assim, ele não precisa, esses eixos aqui não precisam se tocar, mas quando chega aqui, a partir do momento que chega aqui nesse ponto aqui, ó, que neste ponto aqui, significa dizer que entrou em, você pode ver que entrou aqui, ó, essa reta aqui constante, essa reta aqui, ó, tá significando que houve uma constância, que a variação de concentração ela já não começou mais a variar. Então, quando você olha um gráfico desse tipo aqui, ele vai significar que vai justamente aqui, ó, a concentração dos reagentes no equilíbrio químico é maior do que a concentração dos produtos. Ou a concentração de reagentes, que é a quantidade de que a concentração dos reagentes, até aqui, ó, concentração dos reagentes é maior que a concentração dos produtos, certo? Então, quando está havendo a formação no sentido direto, então tem maior quantidade de reagente do que a quantidade de produtos formados. Essa é a análise que vocês têm que entender quando vê esse gráfico desse sentido aqui, certo? E esse daqui é justamente o inverso. Eu tenho a quantidade de reagente sendo consumida, a quantidade de produto sendo formado, até que chega um ponto que tem mais produto formado do que reagente sendo produzido. Beleza? Então, nesse sentido aqui, está querendo dizer o seguinte, que a quantidade de reagente é menor do que a quantidade de produtos formados na reação. Acho que deu para entender bem claro isso aí, acho que foi bem claro. Tá? Nesse de cima significa que a quantidade de reagente é maior do que a quantidade de produtos. E esse gráfico aqui embaixo significa que a quantidade de reagente é menor do que a quantidade de produtos formados nessa reação. Beleza? Pessoal, então essa é a parte que a gente tinha que dar hoje dessa aula, né, sobre equilíbrio químico, fazer essas análises desses gráficos aqui de forma bem detalhada como eu fiz, tá? E
Pra gente concluir a coisa, é bom, a gente tem que botar na cabeça isso. De tudo isso aqui que eu falei, deixem isso de forma bem clara na cabeça de vocês, tá? Concluam isso, que o equilíbrio químico, certo? Que o equilíbrio químico, o equilíbrio que a gente está falando aqui, ele é alcançado quando não há mais variação de concentração, beleza? Que é quando as concentrações permanecem constantes. Da mesma forma que eu mostrei quando a gente estava analisando aquela tabelinha, né, aquela tabelão, e da mesma forma quando chega aqui, quando começa a ver essa linha reta aqui, que significa que está ocorrendo uma constância, não está vindo mais variação de concentração, certo? Então, pessoal, a aula de hoje era isso que eu queria mostrar para vocês. Achei até legal dar aula pelo livro, porque o livro tem um monte de coisa, então eu falo só o que é importante e aí fica tranquila a aula. Aí vamos fazer os trabalhos e enviar, né, como eu sempre falo no final de cada aula. E nós já estamos no nosso quarto período, certo? Então, por hoje a gente finalizou essa parte de equilíbrio químico, certo? E até a próxima aula. Tenha uma boa semana e continuo aguardando todos os trabalhos que vocês me enviem, mesmo que seja do primeiro e do segundo período, que o período já acabou, né? Primeiro, segundo, terceiro período, mesmo que quem está devendo nota, primeiro e segundo período, faça o trabalho e me mande, porque na hora que que for necessário abrir os diários, eu lanço as notas de vocês. Então, apesar do período já ter acabado, desculpe, mandem todos os trabalhos pendentes aí que tem. Quem está com tudo em dia, só vai mandando os que vão aparecendo aí, que a gente que eu vou passando, e daí a gente vai fazendo e não fica tão preocupado com nota, já tá com a nota no sistema lançada, está com a vida mais tranquila. Mas quem está devendo nota, seja de que período for, eu digo pro pessoal que tem gente que devendo nota do primeiro e segundo período, que quem puder mandar, quem fizer mandar, porque a pessoal da escola, a diretoria, tem muita gente que se afastou da escola, não sabe da situação, então alunos que não estavam sendo localizados, a diretora, a escola em si fazendo diligências aí pelos interiores aí, pelos povoados, para poder localizar os alunos, estão localizando, passando as atividades, e a pessoa está devolvendo aí, tentando garantir as notas aí. Então, não perca as esperanças, porque quem tá devendo muita nota e tal, para vários professores de várias disciplinas, cara, faça os trabalhos de vocês e envie aí, tá? Envio, que eu tenho certeza que com os professores com os trabalhos na mão, eles vão ver uma solução plausível, tá? Que não prejudique vocês alunos, tá? Que não prejudique todos nós, porque prejudicar o aluno, a gente também é prejudicar. A professora não está nem ligando, não, tá sim. A gente quer que todo mundo passe, que todo mundo tenha nota boa. Ninguém tá, pelo menos eu, tá? Eu e a maioria dos professores, com certeza. Ninguém quer prejudicar ninguém. Então, o máximo que a gente puder para poder contribuir, melhorar a nota de vocês, a gente vai melhorar para que todo mundo, se Deus quiser, a grande maioria seja aprovada no final do ano e termine vá para o terceiro ano, quem está no terceiro ano termine o segundo grau, vá para a universidade, e assim consecutivamente, tá? Tchau, um abraço, boa semana, e finaliza aqui a aula agora.